Olá! Nesta aula, nós vamos debater sobre a construção da ideia de pleno emprego na história mundial e na história do trabalho no mundo. Nem sempre o trabalho foi organizado na forma que entendemos hoje, padrões de horário, disciplina, metas, etc. Percebemos isso de maneira mais simples quando comparamos o trabalho industrial com o trabalho do campo. Ou, dizendo de outra maneira, o modo como a sociedade produz, como as pessoas trabalham, é resultado de processos históricos. As coisas mudam com o tempo ou nem sempre foram o que são hoje. Assim também foi com a ideia de pleno emprego, que seria um contexto no qual toda a força de trabalho de uma determinada nação teria acesso a algum emprego. Seu inverso, o desemprego, foi entendido como um problema a ser estudado somente em fins do século XIX. Daí, outras definições foram criadas. Em meados do século XX, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, preocupava-se com o avanço do subemprego nos países subdesenvolvidos, ou ainda o que chamavam de desemprego mascarado. Essa preocupação tinha uma razão de existir. No período pós-guerra, a questão do trabalho esteve no centro do debate mundial. O mundo capitalista tinha um concorrente ideológico que se apresentava como uma alternativa viável à economia de mercado, uma saída contra o desemprego e a falta de renda. Durante este contexto da Guerra Fria, de embate entre o mundo capitalista e o mundo comunista, proposições que garantiriam pleno emprego, renda e direitos trabalhistas satisfatórios eram bem-vindas, pois, em tese, afastariam os trabalhadores e suas organizações do pensamento socialista. Naquela época, pensava-se, o caminho do desenvolvimento passava pelo estabelecimento do pleno emprego. O problema a ser enfrentado, portanto, era o setor informal, ou seja, aquele trabalhador que não está coberto por algum dispositivo de previdência ou seguridade social. Com o tempo, e sobretudo por influência de problemas de ajuste econômico e déficits públicos crescentes, houve uma mudança nessa posição. Não na OIT, que perdeu espaço para outras instituições como o Banco Mundial. A ideia era de que o setor informal não era um problema em si. A ideia de um trabalhador bem empregado e com direitos plenos foi substituída por uma noção de necessidades básicas. Até a década de 1960, as noções de subemprego e mão de obra subutilizada ainda tinham como foco a promoção de uma igualdade entre os indivíduos. A alternância de pensamento que está sendo colocada aqui também tocou nesse ponto. A noção de igualdade dá lugar a uma noção de suficiência. As pessoas não precisariam necessariamente de igualdade de condições econômicas e sociais, mas de um mínimo capaz de garantir sua sobrevivência e dignidade. O ajuste estrutural da década de 1980, portanto, justificado pelo Banco Mundial, vai incorporar essa ideia de suficiência. Importante destacar que a noção de necessidades básicas da OIT era inicialmente bem ampla, envolvia redistribuição de renda e reforma agrária. Hoje prevalece a desregulação do mercado de trabalho e o fim das medidas protetivas do emprego. O controle de preços passou a ser entendido como uma política mais importante do que o aumento do nível de empregabilidade. De uma forma geral, houve uma flexibilização do trabalho como um princípio norteador.